Olá pessoal, eu sou o G e você está no canal Acima da Média Investimentos, seja muito bem-vindo. Bom, hoje eu quero trazer aqui para vocês no site Investidor 10 alguns dados importantes e relevantes na hora da gente selecionar algum ativo para a nossa carteira de investimentos. E eu peguei aqui como exemplo aqui o XP Malls, que é um fundo imobiliário do tipo tijolo que investe em shoppings. O ticker dele é XPML11. Normalmente, os fundos imobiliários, a terminação do ticker dos fundos imobiliários é 11, mas se nós estivéssemos aqui selecionando ações de empresas, por exemplo, nós teríamos aqui algumas outras variações, como terminação 3, por exemplo, Petri3, que é o ticker das ações ordinárias da Petrobras, Petri4, que é o ticker das ações preferenciais da Petrobras. Escolhendo tanto um tipo de ação quanto outro, nós nos tornamos sócios da empresa. A diferença está em que você escolhendo uma ação ordinária, né, como a Petri3, por exemplo, que é uma ação ordinária da Petrobras, você tem direito ao voto nas assembleias. E no caso das preferenciais, você tem maior direito sobre a participação dos lucros, a distribuição de dividendos, ok? Bom, vamos voltar aqui para o XPML11, que é esse fundo aqui imobiliário do tipo tijolo, do ramo de shoppings. E a primeira coisa que a gente observa, claro, é o valor da cota, quanto que ela está custando. No caso aqui, ela está custando hoje R$ 95,97, tá? Até para saber se cabe dentro do nosso orçamento, né? Tem fundos imobiliários mais baratos, né? Normalmente, a grande maioria é mais barato, tem mais caros também, tá? Isso vai variar, mas o que importa mesmo é o quanto este fundo está rendendo anualmente ou mensalmente, né? No caso aqui, o XPML11 ele está rendendo 8,91% ao ano, tá? Geralmente, como eu falei na aula anterior, os fundos de tijolos, do tipo tijolos, que investem em imóveis reais, eles tendem a ter uma rentabilidade mais próxima do 0,9, 1% ao mês. Às vezes passa um pouquinho, às vezes um pouco menos, mas varia mais ou menos nesse range aí, tá? Os fundos de papel, eles têm, por sua vez, uma rentabilidade maior, mas por que que uns têm uma rentabilidade menor e outros uma rentabilidade maior? Quanto maior a rentabilidade de um fundo, dividend yield dele, ou de uma ação, maior o risco que nós estamos correndo. Por isso, os fundos de papel, que têm um risco maior, porque trata-se de fundos que investem em CRIs, em certificados de dívidas imobiliárias, né, tendem a ter um risco maior de inadimplência. Então, eles pagam, para compensar isso, um dividend yield maior, tá bom? Por isso que nós não podemos, não devemos, na verdade, ter fundos imobiliários apenas de papel ou apenas de tijolos, porque aí a gente precisa chegar a um equilíbrio onde a gente possa usufruir de uma rentabilidade boa, significativa, sem colocar em risco a nossa carteira, tá? Então, por isso estamos aqui avaliando, né? Devemos avaliar os fundos com muito critério, sabendo que a diversificação é sempre o melhor caminho para a gente, né? Não ter somente fundos de papéis, mas ter fundos mesclados de papel, de tijolo, logísticos e outros mais. Bom, o dividend yield, temos também aqui um indicador importantíssimo que é o P sobre VP, que indica se o preço da ação, nesse caso aqui o preço da cota, por ser um fundo imobiliário, está mais caro do que deveria, se está no preço ou se está mais barato. Nesse caso aqui, ela está descontada, está mais barata, descontada em 6%, tá? Porque está aqui 0,94, tá bom? Se estivesse no 1, você sabe, né, estaria no preço justo. Abaixo de 1, ele está descontado. E acima de 1, ele está mais caro do que o preço justo, ok? Bom, nós temos que ter cuidado com esse indicador, porque nem sempre o fundo mais barato vai significar o melhor fundo, né? E para isso eu trouxe aqui um exemplo que é interessante a gente verificar, que é o exemplo desse fundo imobiliário aqui, o HOFC11, tá? Você pode ver que o preço da cota dele aqui está R$ 24,81, mas o PVP está aqui, ó, em 0,28, ou seja, ele está com uma desvalorização em relação ao seu preço patrimonial
né? A cota está com uma desvalorização de mais de 70%, na verdade 72%. Isso é intrigante, a gente tem que desconfiar, porque provavelmente tem algum problema aqui, tá? E nós vamos chegar lá, eu vou mostrar para vocês qual é o problema aqui desse HOFC11 no momento, tá bom? Vamos voltar aqui para o XPML11 e nós temos aqui um outro indicador que é a liquidez diária. Nós precisamos verificar a liquidez diária. Por quê? Porque quanto mais baixa for a liquidez diária, mais dificuldade nós vamos ter em comprar e vender cotas desse fundo. Nesse caso aqui, são 3 bilhões de reais negociados no dia. 3 bilhões 120 milhões, ok? Está muito bom. Acima de 700 milhões você já tem uma liquidez diária aceitável, tá ok? Nós falamos até sobre isso na aula anterior. E outro indicador aqui é a valorização dos últimos 12 meses. Nós ganhamos de duas formas com ações e fundos imobiliários. Nós ganhamos com os dividendos que são distribuídos e nós ganhamos com a valorização da ação, ok? Sendo que nos fundos imobiliários, essa valorização da cota ou da ação, ela ocorre de maneira muito singela, muito tímida. Tá? Normalmente, os fundos imobiliários tendem a ter uma regularidade no gráfico em relação à sua valorização, porque eles têm uma oscilação muito menor do que no caso de uma ação normal, né? Que é a chamada volatilidade. Ele é menos volátil do que uma ação de uma empresa, por exemplo. Tá bom? Então, os fundos imobiliários, esse fundo aqui em específico, teve uma valorização até mesmo expressiva de 8,5% no último ano, tá ok? E nós não precisamos se preocupar se nós investimos em fundos imobiliários ou em ações em relação à correção da inflação, porque tanto os fundos imobiliários como as ações das empresas, elas se autocorrigem da inflação com a valorização da própria ação, nesse caso da cota por ser um fundo imobiliário, ok? Então nós ganhamos de duas formas, com a distribuição de dividendos e com a valorização da ação. Vamos voltar aqui. No gráfico a gente pode verificar que ele teve uma queda, aqui é um gráfico de um ano, deixa eu ver aqui, vou colocar aqui de 6 meses, né? Fica melhor para a gente observar. Nós podemos ver que há 6 meses atrás, meados de 2022, aqui em agosto, para ser mais exato, a cota estava custando R$ 94, chegou a subir aqui em setembro para R$ 103, depois foi caindo, chegando até R$ 93,69, subiu um pouquinho e foi parar aqui em mais ou menos 95, 94, né? Agora está custando aqui R$ 95,97. Bom, o site Investidor 10 é interessante porque ele faz algumas projeções para a gente. Então ele fez uma projeção aqui que se nós tivéssemos investido R$ 1.000 nesse fundo imobiliário há 5 anos atrás, nós teríamos hoje R$ 1.083,52. Não é muito em relação à valorização da cota, como eu disse, os fundos imobiliários eles são menos voláteis, tá? Mas eles vão se corrigindo de acordo com a inflação. Mas o grande lance aqui é que nós, durante esses 5 anos, recebemos dividendos expressivos, né? Dividendos que compensam você estar investindo em fundos imobiliários. Se nós estivéssemos investindo em um imóvel físico, nós teríamos algumas coisas como gasto, na verdade. Nós teríamos que fazer reformas na casa, nós teríamos que lidar com o inquilino, nós teríamos que pagar imposto territorial, o famoso IPTU, né? Enfim, nós teríamos alguns gastos, teríamos alguns desgastes também, né? E a nossa rentabilidade nem sempre chega a 1% do valor do imóvel. Normalmente varia entre 0,5% até 0,7%, 0,8%, dependendo da localização do imóvel. Nós ainda passaríamos por uma situação que é de valorizar o imóvel, dependendo da região, ou se de desvalorizar o imóvel, né? No caso dos fundos imobiliários, nós não corremos esse risco, né? Corremos outros tipos de riscos que podem ser mitigados no momento em que nós selecionamos os melhores fundos, né, para compor a nossa carteira. Bom,
Então, já expliquei que a cota do fundo imobiliário ela não se valoriza tanto quanto a cota de uma ação de uma empresa, porém ela se corrige ao longo do tempo em relação à inflação. Mas os maiores ganhos que nós temos com fundos imobiliários são os dividendos, ok? Bom, deixa eu voltar aqui, subindo um pouquinho mais, aqui nós temos os dados desse fundo aqui, que o próprio site Investidor 10 nos dá, o CNPJ do fundo, enfim. O segmento que está aqui, shopping, varejo, vou botar aqui, quadradinho aqui, ok? O tipo do fundo, que é um fundo de tijolo, do tipo tijolo, ou seja, que investe em imóveis físicos, imóveis reais. A gestão ativa, que é importante também. Normalmente, os fundos de tijolos têm gestão ativa. Taxa de administração, aqui embaixo, estou mostrando que é de 0,55 ao ano. E aqui entra um indicador interessante, importante da gente estar observando, que é a taxa de vacância, tá? Aqui está 4,1, 4,10, que é o percentual de vacância dos imóveis que estão ali dispostos no fundo para serem alugados. Ou seja, 4% desses imóveis não estão alugados. É um valor que não é tão expressivo, 4,1, mas nós temos que estar sempre, de vez em quando, dando uma olhada, né, nos fundos que estão na nossa carteira, principalmente quando o fundo cai muito, né, em relação ao seu valor patrimonial, para a gente poder verificar, né, o que está acontecendo. Por isso que aqui no outro fundo que nós selecionamos, que é o HOFC11, né, lembra que eu falei com vocês que o PVP estava muito baixo, e na aula anterior nós selecionamos apenas PVPs 0,5 até 1, que é o preço justo, justamente para sair fora mesmo desses fundos que estão prejudicados. E o prejuízo desse fundo aqui no momento é isso aqui, ó. Olha como caiu a valorização desse fundo imobiliário aqui, menos 46% nos últimos 12 meses, ok? Então, se a gente descer aqui um pouquinho, olha o gráfico, como despencou o preço da cota. E se você observar aqui na projeção dos 5 anos aqui do Investidor 10, se você tivesse investido R$ 1.000 nesse fundo há 5 anos atrás, você teria perdido quase a metade do que você investiu. Por isso é tão importante a diversificação e nós estarmos sempre atentos ao que está acontecendo nos fundos, olhar os indicadores fundamentalistas, tá bom? Vamos subir aqui que eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Lembra que nós estávamos falando sobre a vacância? Olha a vacância aqui desse fundo imobiliário, 40%. Isso quer dizer que 40% dos imóveis que compõem esse fundo imobiliário estão sem estar alugados, não estão alugados. Então a gente está tendo gastos com esses imóveis e não está tendo retorno nenhum. Sem falar que, lembra que nós selecionamos fundos que estavam com um valor patrimonial acima de 700 milhões? Esse fundo é um fundo pequeno relativamente em relação aos outros, né? Os imóveis que estão na carteira desse fundo compõem um valor patrimonial de 340 milhões. Então, por isso, você vai ver que a cota está barata, porque o PVP está em 0,28, ou seja, ela está sendo negociada a 72% a menos do que valeria nas condições normais em que esses imóveis estivessem todos alugados. Nós vamos ver aqui embaixo, ó, bem lá embaixo, os imóveis que compõem essa carteira. O investidor 10 aqui ele mostra, tá aqui, ó. Ó, são 4 imóveis, tá vendo, que compõem esse fundo aqui. 4 imóveis. O edifício Corporate Alamedas, o edifício Rashid Saliba, tem outros aqui, edifício Birman 20 e edifício Morumbi, e todos em São Paulo, tá bom? Então, se 40% desses imóveis não estão alugados, provavelmente 2 deles aqui não estão alugados, né? Porque ele fez o cálculo em relação ao metro quadrado, ok? Bom, vamos subir aqui um pouquinho. Deixa eu continuar lá pelo XPML11, que é o que a gente estava verificando, tá bom? Então vamos descer aqui, nós estamos aqui no XPML11, tá? O investidor 10 dá alguns outros dados importantes e interessantes para a gente estar avaliando. Por exemplo, a rentabilidade no último mês, nos últimos 3 meses, no último ano, nos últimos 2 anos, enfim, tá bom? Isso é interessante a gente observar. Aqui nós temos um gráfico comparativo
onde a gente pode observar aqui a performance do fundo XPML11 em relação a alguns índices, como o Bovespa, Small Caps, o IFIX, o IDIV, que é o índice de dividendos, e o IVVB11, que é o índice que replica lá o índice do S&P 500 das maiores empresas americanas, tá bom? Como nós falamos anteriormente, não é o maior objetivo dos fundos imobiliários ter uma valorização de sua cota, né? Ela vai valorizar ao longo do tempo, mas não tanto comparado com ações de empresas, ok? Então esse gráfico aqui é mais interessante, esse comparativo, quando estamos verificando empresas. O maior atrativo dos fundos imobiliários são os dividendos, ok? E vamos subindo aqui, ele mostra que se nós tivéssemos investido, foi o que nós vimos lá no outro fundo, né? R$ 1.000 há 5 anos, quanto que nós teríamos com esse fundo XPML11. Aqui abaixo ele vai mostrar aqui um comparativo em relação a outros fundos, né? Do mesmo segmento, tá bom? Mesmo tipo e segmento. Então você vai ver aqui XPML11, o VISC11, o HGBS11, todos esses fundos aqui são fundos de tijolos. E você pode observar aqui quem está com PVP mais barato dentro daquele critério do normal, tá? Acima de meio até 1 de preferência, tá? E os maiores dividend yields, ou seja, a maior rentabilidade de dividendos, quanto está pagando, né, de dividendos, tá bom? O XPML11 está pagando hoje 8,91%, mas nós temos aqui, por exemplo, o HSML11 que está pagando 10%, por isso eles colocaram uma estrelinha aqui do lado, que é o que performou melhor, tá bom? Tanto no preço sobre o valor patrimonial, aqui o PVP 0,8, quanto no pagamento dos dividendos, tá ok? Então isso é interessante a gente observar também. A gente não vai ficar, é claro, trocando de fundos, trocando de ações a todo mês, né? Nós sabemos que um fundo pode performar bem num mês, não ir tão bem no outro, dependendo do tipo do fundo e o que está acontecendo ali dentro da gestão, né? Mas o fato é, na média, né? A gente tem que observar sempre a média para poder chegar a uma decisão coerente de estar investindo nos melhores fundos imobiliários, nos menos voláteis, né? Enfim, para a gente poder focar nos dividendos, ok? Então é isso. Acredito que deu para trazer um pouco mais de informações interessantes para a gente estar aí selecionando, né, os melhores fundos imobiliários. Isso serve também para as ações, tá bom? No caso das ações, tem outros indicadores que nós precisamos levar em consideração, e aí eu vou trazer no próximo vídeo de seleção de ações, quais são esses indicadores e como a gente deve olhar para eles, para a gente poder estar fazendo sempre os melhores negócios. Tá bom? Se você gostou, deixa aí o seu like para nos ajudar a estar recebendo as notificações do YouTube. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha com seus amigos aí para a gente poder estar crescendo juntos, entendendo como é que funciona essa dinâmica do mercado financeiro e poder estar aí aumentando o nosso patrimônio e tendo uma vida melhor. Muito obrigado por ter assistido e te vejo no próximo vídeo do canal Acima da Média, ok? Eu sou o G, fica com Deus, grande abraço, até o próximo vídeo.